por ti nessa noite. Vamos notificar aí, aleluia, o pregador olhar dentro dos nossos olhos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem quer ouvir a poderosa palavra do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Então estende a mão para cá nessa noite. Estende a mão para cá, nós vamos orar com o servo do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso da glória. No nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos sobre o teu céu nessa noite, Pai. Usa ele para poder e glória. Que o teu nome venha ser exaltado, glorificado, Senhor. Venha quebrar o nosso coração, como uma terra que foi lavada, para receber semente extra do Evangelho de Cristo Jesus. No nome de Jesus, nós já repreendemos toda alma contrária, toda investida maligna, Senhor, que de alguma forma tenta nos tirar, Senhor, a alegria de glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Nessa noite, usa o teu servo poderosamente, Senhor, como tu tens usado ele, Pai, e que a tua palavra vá e faça o resultado a poder ser mandada em nome de Deus Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Usa aí seu vaso aí, Senhor. Não, Senhor Jesus Cristo. Me sinta alegre hoje. Glória a Jesus. Pode se sentar um momentinho. Glória a Deus. O Júlio que vai em casa e vai funcionar. Glória a Jesus. Glória a Quero Deus. convidar minha esposa para nós louvar a Deus então nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós ouvir uma palavra, quero. Glória a Jesus. Pode deixar que eu toque, meu amigo. Glória. Oh, glória! Amém, Jesus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa o teu vaso aí, Senhor. Deixa Deus usar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Usa teu servo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Usa teu vaso, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Deus, Jesus. glória a Deus. Usa, Senhor, os teus vasos, Pai. Santo é teu nome, Jesus. Em nome do Senhor Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Usa, Senhor, a tua serva, Oh, Senhor. Deus maravilhoso. Glória, glória. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Oh, Deus. Deus maravilhoso. Santo é teu nome, Jesus. Graças demos ao Senhor, Pai, pelo corpo de vida, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Usa teus vasos, Senhor. Deus maravilhoso. Santo Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Santo Deus. Oh, Deus maravilhoso. Santo é teu nome, Jesus. Assim como a noite espera. Santo Deus. Assim como a praia espera pelo mar. Oh, glória! Santo Jesus. Assim como as flores esperam pelo vento. Glória a Deus! Mas você vai ter esperar. Amém, Jesus!
meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Santo é teu nome, Pai. Oh, aleluia, aleluia, Oh, aleluia. Santo Jesus. Usa aí, Santo é Senhor. o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória, Senhor. Oh, Senhor meu Deus. Eu sei que hoje eu vi o irmão Júlio pregar nessa Glória a noite, Jesus. Glória a Deus. mas eu me sinto alegre, irmãos, porque eu sei que o Senhor é que conduz a minha vida. Amém, Senhor. Não somente nas coisas boas, Deus mas em maravilhoso. todas as situações. Amém, Jesus. Na alegria, na tristeza, na dificuldade, na bonança, assim como cada um de nós. Amém, irmãos? Amém, Quero Jesus. convidar você que trouxe sua Bíblia, abra Santo comigo nessa noite no livro do profeta Jeremias. Glória a Quero Deus. compartilhar algo contigo que eu estava Glória a aprendendo com Deus. o Senhor Jesus Cristo. Santo Deus. É uma palavra simples, não é difícil de entender, Glória a Jesus. mas eu quero que você, nessa noite, preste bem atenção, porque ela é muito importante. Glória a Jesus. Capítulo 9 do profeta Jeremias, a partir do versículo 23. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Capítulo Deus. 9, versículo 23. Usa teu servo, Pai. Glória a Glória Deus. ao teu nome. Glória a Deus. Todos Glória a acharam? Jesus. Amém, Jesus. Está escrito assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, Deus maravilhoso. nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer Oh, glória. e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Jesus. Fala com nós, Jesus. Maravilhoso é teu nome. Glória a Deus. Irmãos, Santo Deus. para nós entendermos um pouco Santo o Jesus. que o profeta Jeremias queria passar para nós por essa mensagem. Glória a Deus. O povo de Deus, da cidade de Israel, de Jerusalém, Glória a ele Deus. havia pecado, estava agindo mal para com Deus, os seus procedimentos não eram como Deus se agradava. Então a Bíblia vai dizer que veio uma grande dificuldade sobre eles. Deus. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ir até a cidade de Jerusalém. Santo Jesus. E a Bíblia vai dizer então que aquele rei se colocou à volta, cercou toda a cidade, e as pessoas estavam agora cercadas sem ter para onde ir. Oh, Deus maravilhoso. Mas eles tinham umas muralhas Deus que da glória. impediam Deus. de que eles fossem atingidos. Eles tinham umas muralhas muito grandes, Deus. mas coisa tremenda era, Deus da glória. a ponto de que um exército muito maior não conseguia pegar eles com suas mãos. Santo Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Mas a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que então o profeta Jeremias e vem antes de todas essas coisas acontecerem, começa a avisar eles: olha, Deus maravilhoso. se vocês não endireitar o caminho de vocês, o modo de vocês agirem, eu vou enviar o rei da Babilônia para contra vocês. Fala aí, Jesus. Deus maravilhoso. Eu vou enviar dificuldade e vocês não vão ter para onde ir. Vocês precisam endireitar os nossos caminhos. Deus Vocês maravilhoso. precisam andar na justiça, no amor, na paz, na bondade. Vocês precisam andar do jeito certo. Deus da glória. Não como vocês querem andar, mas como Deus disse que nós devemos andar. Glória
semelhante aos nossos dias. Deus maravilhoso. Assim também é semelhante aos nossos dias. Glória a Glória a Deus. Deus. Porque as pessoas andam desapercebidas. A Bíblia vai dizer que como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do filho do homem. Verdade, Jesus. Falando Jesus. Quando ninguém estiver esperando, por isso ele diz: estai atentos e vigiai. E a palavra de Deus está aí, nos avisando de antemão. Vocês cuidem do jeito que vocês têm que andar. Assim também estava Jeremias, ensinando aquele povo, dizendo: olha, uma grande destruição vai vir sobre você. Verdade, Jesus. Falando Jesus. Glória a Deus. Mas aquele povo não queria Oh, dar o braço a torcer. A Bíblia diz que ele era um povo de dura serviço, povo de coração duro. Deus maravilhoso. glorificado Deus. Eles continuaram andando nos caminhos, não deram ouvidos. Fala aí, E aí o que aconteceu? usa o teu vaso aí. Aí o rei da Babilônia vem até a cidade de Jerusalém e cerca eles. Deus da glória. Acampa um exército, eles não têm para onde sair, mas eles têm umas muralhas muito grandes. Eles têm um estoque de comida muito grande, eles têm água lá dentro tão tranquilo. Revela aí, Jesus. Maravilhoso. Oh, glória. Santo é teu nome, Jesus. Revela pro teu servo, Pai. Irmãos, não é bem assim que a gente se comporta muitas vezes. Verdade, A gente Jesus. às vezes olha e diz: mas eu estou tudo bem. Deus, Deus, pela palavra dele, a Bíblia diz que sempre ele ia e anunciava, dizia para o povo se arrepender, andar nos caminhos. Deus da glória. Fala aí, Senhor. Mas parece que o homem, nós como ser humano, muitas vezes só demos ouvido à palavra de Deus. Deus da glória. Só damos ouvido quando a dificuldade vem, a aflição. Deus tremendo. É como o último recurso da bondade de Deus, que por incrível que pareça, nos açoita com a esperança de que vai se converter, Deus. de que nós abandonamos o mau caminho. Glória a Deus. Vai falando aí, Jesus. Oh, glória. Louvado é teu nome, Deus. Muitas vezes a gente só deixa de fazer o que é errado quando a gente está em paz. Deus da glória. Mas esse apertar de Deus Louvado. não é apertar o prazer que Ele tem para conosco, é o amor dele implorando, clamando, dizendo: se arrependam, um dia o juízo vai vir sobre todos. Deus maravilhoso. Vocês têm que se preparar de antemão. Você não pode esperar o inimigo te cercar para depois você dar o vida do Senhor. Verdade. Você não pode esperar o inimigo te cercar de todos os jeitos, te atacar com as mãos e teu braço. Santo Deus. Você não pode esperar a doença chegar e te pegar. Você não pode esperar colocar a comida dentro da tua casa para buscar. Ele sempre está dizendo: por quê? Porque ele não quer te ver sofrendo pelas coisas erradas, pela dureza do nosso coração. Oh, glória a Deus. Santo Deus. Jesus. Mas nós muitas vezes somos teimosos. Verdade, Jesus. Muitas vezes teimosos. Louvado é teu nome, Jesus. Deus maravilhoso. Por um lado, a qualidade de ser persistente, mas por outro, é Deus um da defeito de não dar ouvido para a voz do Criador. verdade, Glória a Jesus. Deus. Por outro, é um defeito que nós temos Santo de Deus. querer andar nos nossos pensamentos, após os nossos Oh, pensamentos. glória, Jesus. No livro do profeta Isaías, Santo no Deus. capítulo 53, vai dizer assim: Obrigado. que cada um se desviava após os seus pensamentos. Éramos como ovelhas perdidas que não tinham como se pastor. Verdade, Jesus. Era uma ovelha desgarrada, assim era o povo de Israel. Assim era o povo de Israel. Era Glória. uma ovelha perdida, eles se esqueceram do pastor deles, o sumo pastor, aquele que está no céu à destra de Deus, se esqueceram. Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. E apesar de tudo, Santo o exército cercando eles. Glória, glória, Eles glória. ainda olhavam e diziam assim:
Nós temos umas muralhas, eles não podem adentrar a esta cidade. Revela o teu servo, Jesus. Nós estamos com um estoque de comida. Deus tremendo. A água nós temos, animais aqui, eles não vão conseguir Deus da glória. adentrar esta cidade. Santo, Eles não vão conseguir. Santo. Sabe, irmãos? Mas aí o profeta Jeremias vem e alerta aquele povo. Glorificado é teu nome. Não se gloriem vocês na sua sabedoria. Verdade, Jesus. Não se gloriem vocês na sua Deus da força. glória. Maravilhoso é teu nome. Vocês não se gloriem. É como o Salmo diz assim, ó. Em vão trabalham os que edificam, que constroem. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127. Santo Deus. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Muitas vezes nós pensamos que estamos aqui, estamos bem. Fala aí, Jesus. Ou quando estamos lá fora, pensamos que tem saúde. Que é porque nós temos alguma coisa. Não. Santo, Santo Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha seca no chão, Santo, Santo. senão com o consentimento da vontade do Senhor. Glória a Deus. Não se vendem 5 pardais por um centil, sem que o Senhor Deus saiba. Todas as coisas Deus sabe. Glória a Deus. Deus cuida de nós de muitas maneiras, até mesmo quando somos teimosos e ainda assim demorando para o nosso torcer. Jeremias estava dizendo: vocês não pensem que as coisas estão indo bem, que é para alguma coisa boa que vocês fizeram. Não é a bondade do Senhor que ainda sustenta vocês e que espera que vocês se arrependam, que vocês se convertam no seu mal. Deus maravilhoso. Ô, glória. Entre nós, para nós não ficar brincando, semelhante ao que aconteceu com Sansão, Santo Deus. que apesar de ser um grande líder, ele libertou o povo, começou a pecar e pensou que nada ia acontecer, começou a ficar acostumado e fez outra vez, desobedeceu a Deus, e outra vez, até que Maravilhoso. Ô, glória. até que um dia o castigo de Deus veio. Fala aí, Senhor. Usa teu O servo. povo anda assim, pensando que nada vai acontecer. Muitos dizem até mesmo assim, quando estava na igreja, as coisas parecem que tudo era difícil. Agora eu saí da igreja, parece que as coisas até melhorou. Deus tremendo. Vai falando aí, Jesus. Glória, Eu Jesus. sempre digo assim, que a luz, ela incomoda aqueles que não Verdade. são da luz. Verdade. Fala mais, Glória a Jesus. Deus. Como o diabo vai se incomodar contigo quando você está nas trevas? Você está do lado dele. Santo Jesus. Mas quando você é luz, Deus da glória. aonde você vai, as trevas já correm embora. Glória a Deus. Jeremias era uma luz e o povo não compreendia. Santo Deus. Ô, glória. Jeremias sofria castigo Glória, por Jesus. falar a palavra de Deus, falar o que é certo. Amém. Ele era rejeitado, não sabia no poço, amarrava ele, pendurado, patorrado no sol, sofreu o calor do sol por falar a vontade de Deus. E aquele povo pensava ter guardado dentro das muralhas. Vamos calar esse profeta, porque ele fala coisa que desagrada a nós. Deus maravilhoso. Aleluia. Oh, glória, Jesus. Mas ele diz: não glorice o sábio na sua sabedoria, Verdade. forte na sua força. Não se glorie vocês na sua inteligência. Santo Deus. Deus estava dizendo para eles: Glória ao teu nome. e pior não aconteceu porque eu ainda estou guardando vocês. Verdade, A Jesus. mão da misericórdia do Senhor ainda está guardando. Oh, glória a Deus. Mas um dia a Bíblia diz Santo, Santo. que aquelas muralhas caíram. Deus. Glória Um dia a Bíblia diz que acabou a comida, acabou a fome. Deus da glória. Acabou a comida, a fome veio. A Bíblia diz que então aquele povo agora tinha que
sofreu castigo. Semelhante o dia do juízo vai vir. Deus maravilhoso. Semelhantemente, o dia do juízo vai vir para muitos. Deus tremendo. Fala aí, Jesus. Obrigado, E o que vai ser desse Tudo que eu mundo? faço. Glória. O que vai ser das coisas que nós temos? Verdade. Tudo vai se perder. Somente o que vai ficar vai ser aquilo que tiver guardado no céu. Louvado. Onde nem a traça, nem a ferrugem corroem. Nem os ladrões roubam, nem minam. Sabe, irmãos, aquele povo pensava que estava guardado dentro daquelas muralhas. Mas na verdade, Glória a Jesus. eles estavam aprisionados. Santo Deus. O profeta, a certo momento, Deus diz para eles assim: olha, esse povo aí é a carne, a muralha é a panela, Deus da glória. e o fogo está esquentando eles. Eles pensam que estão guardados, protegidos em seu reino muito bom, luxuoso. Eles pensam que estão tranquilos. Na verdade, eles estão apenas sendo cocinados. Verdade, Eles Jesus. apenas estão sendo preparados para o castigo. Sabe, irmãos? Deus da glória. Nós éramos assim. Estávamos perdidos, mas a Bíblia diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente servirá. Amém, Se o Jesus. Filho do Homem nos libertar, então verdadeiramente vocês serão livres. Deus maravilhoso. E o povo até hoje, Chamou Jesus. sabe, o povo não quer. Glória a Deus. A humanidade não quer muitas vezes vir para Jesus, porque ela tem que abrir mão de uma segurança, de uma muralha. Santo Deus. Ela não quer se prostrar e aceitar que ela tem que enfrentar a realidade, a consequência das suas ações. Glória a Deus. A humanidade não quer assumir seus erros. Nós somos assim quando queremos estar ali, não queremos abrir mão de muitas coisas, de uma festa, de uma bebida. Glória, glória. Usa teu vaso, Jesus. Nós somos assim. Santo Deus. Para vir para Jesus, a gente tem que aceitar a realidade das coisas. Glória a Deus. A gente tem que assumir a responsabilidade das nossas ações. Amém, Jesus. Aleluia. A gente tem que enfrentar as coisas como elas são. Glória a Porque Deus. o castigo veio para aqueles que ouviram o profeta. Aleluia, Jesus. Mas era um castigo necessário para sarar eles, para curar eles. Deus de amor. Amém, Senhor. Eles tinham que enfrentar o castigo que vinha sobre eles. Mas era um castigo necessário. A gente, irmão, quando vem com Jesus, a gente muitas vezes sofre as consequências das nossas ações. Aquele que roubava, pode ser que ele tenha que agora sofrer a consequência de uma justiça terrena. Verdade, Jesus. Aquele que adulterava, ele agora vai sofrer a consequência das suas ações que ele tinha. Glória. Ele tem que enfrentar a realidade. Mas o que Jesus disse para nós é que se o Filho nos libertar, então verdadeiramente nós vamos ser. Amém, Nós Jesus. não vamos ser mais dependentes das coisas dessa vida. Santo Nós não vamos estar mais aprisionados no dinheiro. Nós vamos estar mais aprisionados nas coisas dessa vida que nos prendem de alcançar o reino de Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Para aceitar Jesus Cristo, nós precisamos se humilhar. A Bíblia diz assim, ó, Glória, Jesus. que a soberba precede a queda. Santo Deus. Mas é diante Glória, Jesus. da humildade, adiante da honradez, vai a humildade. Glória ao teu nome, Amém, Jesus. Jesus. A gente, quando se humilha, a Bíblia diz que Deus exalta. Verdade. Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Amém, Jesus. Ô, glória. Glória a Deus. Se aquele povo tivesse se humilhado, Santo Deus. Maravilhoso. Deus tinha livrado deles, eles não tinham vindo cativo, legal, né? Eles Glória. não sofreram as consequências, mas eles foram tudo de coração até o fim. Amém, Jesus. Nós que viemos a Deus, a gente muitas vezes sofre,
Sabe por quê? Porque a gente está se humilhando e sofrendo as consequências da nossa nação. Do pecado que nós praticamos, as dificuldades não vêm apenas para nos ensinar, não para nos destruir. Elas vêm para nos tornar fortes, para nós aprender a batalhar, porque muitas vezes não tem batalhar para defender a nossa família, nossos filhos, nossa casa. Verdade, Jesus. Vai falando A aí. luta vem para nos tornar fortes, Amém. mas agora para lutar da maneira certa. Não lutar por subterfúgio, por caminhos que não devemos andar. Não. Glória a Deus. Para andar no caminho estreito. Verdade, É Jesus. a verdade que leva à vida. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, irmãos, aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto e me conhecer. Sabia que eu sou Deus zeloso, que faço misericórdia com o lar. Glória a Jesus. A Bíblia diz para com aqueles que o temem, Glória a Deus. para com Glória aqueles que guardam a sua palavra, para com aqueles que o amam. O Senhor é Deus. Deus, Então, quando vier a dificuldade, glorie-se nisto e conhecer o Senhor. Aleluia. Saber que Ele é que guarda teus caminhos, a tua entrada e a tua saída, que você deve pé pela força dele, não é porque você é cruz, é porque Jesus morreu na cruz e Ele é que te levanta cada dia. Jesus. Oh, glória. Maravilhoso é teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Se você sofreu é pela vontade do Senhor, Obrigado, Jesus. se você foi exaltado é pela vontade do Senhor. Glória a Deus. Não seja iludido por o mundo, pensando que é a tua força que vai conquistar grandes coisas. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pense nunca que é pela tua força que tu conquistou uma coisa. Deus. É o Senhor que sempre te guardou e te cuidou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor que cuida de nós. Oh, glória. Eu não estou de pé, você não está de pé, ninguém está aqui. Aleluia. Senão pela vontade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Se coloca de pé, Senhor. Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cuida do teu vaso, Jesus. Como diz o Salmo, Glória a Deus. se eu descer até o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Santo Deus. Se eu subir até o mais alto céu, lá Ele está também. Deus. Ele sempre vai estar perto de você para te cuidar. Eu creio, Jesus. É como quando Moisés Santo Deus. clamou quando estava prestes a direcionar o povo à terra prometida e não ia mais estar ali. Deus maravilhoso. E aí disse assim: eis que hoje eu invoco os céus e a terra, Amém, Jesus. chamo-os por testemunhas. Glória a Deus. Hoje põe diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Santo E ele Deus. disse: escolhe, pois, a vida. Glória a Deus. Escolhe, pois, a vida. Jesus. Tudo nessa terra, os céus e a terra. E nada você faz para Deus. Nem acima dos céus, nem embaixo. Glória ao teu nome, Jesus. Tudo está nu e patente diante dos olhos. Verdade, Jesus. Amém, igreja? Amém. Isso não nos livra de errar. Mas a Bíblia diz: se você errar, saiba que você tem um advogado no céu. Amém, Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh, glória. Vamos orar nessa noite, para ver se vamos orar. Deus Amém, maravilhoso. irmãos? Glória a Deus. Fecha teu olho e na cabeça. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? Se ele não entregou, Deus maravilhoso. teu convite é uma oportunidade também. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Vamos orar então nessa noite. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Vem aqui nessa noite. Oh, Senhor Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Meu Deus, Jesus. alegre, Senhor, pela tua presença, Santo Deus. pela tua palavra que é viva e verdadeira, Senhor. Oh, glória. Quero te pedir, Senhor, olha, Senhor, para aqueles que não estão aqui, Pai, que de algum modo, Senhor, a tua palavra alcance os corações deles. Meu Deus. Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, Senhor, mas penetrante como uma espada de Deus. Em nome do Senhor. Afiada, Senhor, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. E ela, Senhor, vai ao encontro
Glória a Deus. o trabalho perdido, a universidade e o caminho, Pai. Aqueles que Glória! não pôs tem que chegar aqui. Ei, Jesus. Deus, caminho interno, e amar ele, Senhor. E seja a tua graça, Pai. E aqueles sonhos da palavra. E saibam que se o Senhor nos libertar, eles podem verdadeiramente ser livres. Amém, Jesus. Meu Deus, precisamos. Glória a Deus. Eu vou te honrar, a glória, o louvor e a adoração. Porque o Senhor é digno, Pai. Senhor, engrandeça o Senhor, nome desse lugar, Pai. Engrandeça teu nome, Senhor, teus filhos. Aperfeiçoa o teu amor, Senhor. A adoração no coração deles, Pai. Toca eles aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando eles estiver chorando pela selva, Senhor. Deus, Senhor, visita eles, Pai. Não deixe eles sair, Senhor. Da mesma maneira que eles entraram, no dia que eles estiver chorando. Não deixa, Senhor, eles saírem daqui, Senhor. Glória, Senhor. Vamos, Senhor, que eles sabem de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu abençoo o Senhor, Senhor, no teu nome. Eu abençoo cada um deles, eu abençoo, Senhor, aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor, pela vida deles. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, papai. Eu te peço nessa noite, muito obrigado, Senhor. Deus maravilhoso. Oh, glória. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como é que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. E as palmas são do Senhor. Oh, glória. Glória a Deus. Palavra do céu. Ei, Jesus. A minha vida e a tua vida nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Estava gostoso de ouvir essa palavra nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Jesus. E fica sempre estendido o convite dos irmãos, a hora dos irmãos sentirem o coração de vir Glória a Deus. cultuar conosco, glorificar o nome do Senhor, Deus, vão ser sempre bem-vindos, viu? Amém, Glória a Jesus. Deus, já estava com saudade de ver a irmã Priscila louvar. Glória a Deus, vamos marcar aí para vocês virem louvar uns 2, 3 louvor. Amém, E Deus está Jesus. granjeando aí, né, junto com o irmão. Glória a Deus. Está tocando um violão, uma guitarra aqui, bonito, viu, irmão? Glória a Deus Deus. siga aqui usando. Amém? Jesus. O que diremos então nessa noite? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém cumpre meu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém?